queres ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Boa tarde, eu sou a Marcela, professora do CIEJA Perus e membro do Fórum EJA do Estado de São Paulo. É com muita alegria que nós realizamos mais um encontro mensal, que hoje tem por objetivo discutir a formação inicial e permanente em EJA, na parceria, né, com as universidades. E para isso, nós convidamos docentes e estudantes, né, de algumas instituições de ensino superior. Então, para a nossa melhor organização, nós dividimos em blocos com as instituições, deixando claro que as perguntas podem acontecer para todas as instituições que forem falando no chat, e nós iremos respondendo pelo próprio chat com as participantes que vão para lá depois que terminar as falas, e ao final nós teremos também abertura para outras perguntas. Então, quem abre, né, essa nossa conversa de hoje é o Instituto Singularidades, e o nosso acolhimento será feito pela Thalita Petean, estudante de pedagogia e atriz. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Eu não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que eu aprendi nos discos. Eu quero te contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas eu também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Para abraçar o teu irmão e beijar a tua menina na rua, é que se fez o teu braço, o teu lábio e a tua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Eu digo que eu estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade. Não vou voltar para o sertão, pois vejo vir vindo no peito o vento da nova estação. Eu sei de tudo, na ferida viva do meu coração. Já faz tempo, eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa é a lembrança que me dói mais. A minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Os nossos ídolos ainda são os mesmos. E as aparências não enganam. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando vil metal. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, eu vou cobrar com juros, juro.
Obrigada. Eu sou a Thalita Petê, atriz e estudante de Pedagogia do Singularidades, atualmente estudando sobre a EJA, e graças a esse estudo, hoje eu posso estar aqui. Sejam todas bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos, e que esse fórum seja maravilhoso. Boa tarde. Ai, que delícia, Thalita. Te ouvir, te ver e ver a força dessa juventude, né? Essa juventude que estuda, milita também pela EJA, como a gente, né? Eu sou a professora Franciele Lima, trabalho no Instituto Singularidades desde a sua fundação. O Instituto foi fundado em 2001. Em 2002, a gente já começou a atuar na formação de professores. Eu dou aula no curso de Pedagogia, e a gente tem trabalhado nesses últimos 20 anos, então, né, na luta também pela educação de jovens e adultos, aí na formação inicial das professoras e professores, dos futuros pedagogos, e também do curso de licenciatura em Letras e Matemática, com essa disciplina, Educação de Jovens e Adultos, e com todas as práticas ligadas ao estágio, né, o estágio docente. No primeiro momento, a disciplina não tinha uma carga horária de estágio, e a gente foi fazendo uma avaliação junto aos estudantes, e entendemos que seria muito importante as práticas de estágio estarem ligadas à formação teórica, todas as discussões que a gente fazia a respeito da importância dessa modalidade que a gente defende diariamente. E isso se deu, né? A gente implantou uma carga horária de estágio, e é disso que a gente vai conversar um pouquinho. A Regiane já fala com vocês sobre isso, né? Sobre a possibilidade de estagiar em escola de educação de jovens e adultos, mais especificamente também no CIEJA, onde eu estou diretora, né, o CIEJA Perus, e isso tem trazido muitas reflexões, muitas mobilizações, muita luta coletiva, e estamos nesse momento já inaugurando, nesse ano de 2021, a segunda disciplina no curso de graduação em Pedagogia, chamada Alfabetização de Jovens e Adultos, né, então, nossa luta continua, o sinal não está fechado para nós, principalmente para esses jovens, essas jovens maravilhosas, que estão se formando, que estão na luta pela educação desse país, e que vão fazer a diferença na educação de jovens e adultos, como vocês vão ver nesta tarde. Muito obrigada pelo convite. Regi. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Sou a Regi Ferreira, sou estudante de Pedagogia no Instituto Singularidades, como a Fran falou. Eu vou falar um pouquinho, assim, é bem breve, na verdade, sobre esse contato com a EJA ao longo da graduação. Então, a minha pesquisa de TCC, ela é sobre o CIEJA Perus, né, que a Fran é diretora, mas o contato com os CIEJAs, ele aconteceu um pouco antes, exatamente nessa matéria que a Fran falou, que é a matéria de EJA, que tem esse estágio obrigatório, né, no Singularidades. O estágio curricular. Então, o primeiro contato aconteceu através dessas observações. E aí, acho que uma das coisas mais importantes de dizer, que eu acho que mais me chamou a atenção, foi o contato com os educadores e educadoras da EJA em geral, né? Então, quando a gente fala de educadores da EJA, eu acho que a gente fala aqui principalmente de pessoas que são engajadas com lutas sociais, e dentro do CIEJA, desse primeiro CIEJA que eu tive contato, ainda não o CIEJA Perus, conversando ali com os professores e professoras, eu pude reparar isso, né? Como cada educador e educadora se envolvem e enxergam de fato os educandos e educandas como cidadãos e cidadãs. E como eles buscam potencializar isso, né? Não apenas através da alfabetização, que por si já é muito importante, claro, mas além disso, considerando todo o contexto social e buscando mesmo empoderar essas pessoas que estão ali. Então, acho que observar isso como estudante de pedagogia, observar isso na prática é incrível, eu acho que é inenarrável, e mudou muito a forma como eu passei a enxergar a educação a partir de então. Principalmente porque é muito comum, eu acho, a gente, nos estágios de observação, ler, por exemplo, projetos políticos pedagógicos lindos, maravilhosos ali no papel, mas na prática a gente vê outra coisa. E nos CIEJAs que eu observei, depois desse primeiro CIEJA, mais 2 CIEJAs, incluindo o Perus, nessas 3 instituições, e aqui falando mais diretamente do CIEJA Perus, esse PPP ele se concretiza na prática, né? Então, ver isso acontecendo na prática e ver os professores e professoras aplicando o que está escrito ali na prática, com certeza
muda muito a forma como a gente lida com a própria faculdade de pedagogia depois, né? E aí a gente sabe, claro, que isso acontece na EJA através de muito esforço, isso acontece através de muita dedicação, tanto do corpo docente quanto da gestão. Não dá aqui para a gente romantizar qualquer tipo de prática, né? Os educadores e educadoras do CIEJA, eu acredito que eles, e através da observação pude reparar isso também, que eles são muito conscientes disso, né? Eles têm essa visão muito, muito nítida, né, de que é difícil, é um trabalho árduo, mas isso que é lindo de ver porque existe essa movimentação de todo o corpo docente, né, e aí é muito incrível, porque o que a gente lê em livros como Educação como Prática da Liberdade, a gente vê acontecendo nesses espaços de verdade. Como respeitar os educandos, como respeitar as educandas, entender que são pessoas cheias de conhecimento, de sabedoria, e além disso, utilizar esses conhecimentos na sala de aula, empoderando essas pessoas. Eu acho que presenciar isso, principalmente para quem está fazendo pedagogia ou para quem pensa em dar aula algum dia, é primordial. Os educandos, eles são reconhecidos, né, educandos e educandas, como cidadãos, eles são reconhecidos como pessoas de direito, como cidadãos de direito, e isso faz toda a diferença, porque isso mostra como essa pessoa é importante para o mundo e para o mundo, né? Então, perceber essas nuances, enxergar isso na prática como educanda de pedagogia é incrível. E aí, depois desse primeiro contato com esse CIEJA, eu já me apaixonei pela EJA em geral. Eu decidi fazer todos os outros estágios que viriam depois em EJAs. E observando essa educação que realiza o que se propõe de fato. Então, e aqui eu acho importante também dizer que observando essa educação que realiza o que se propõe, mas considerando também todos os percalços pelo caminho, porque a gente sabe que é muito difícil trabalhar com a EJA. A gente sabe que por mais que a gente fale das flores, é importante também a gente trazer que existe pouquíssimo investimento público na EJA. A gente sabe que a EJA é um dos segmentos que são quase marginalizados dentro dos programas de educação, e isso também é muito importante pontuar. E é importante falar que os educadores e educadoras, além de trazer, de trabalhar com esse engajamento dos educandos e educandas, também tem esse lugar de serem pessoas que estão ali, como a Fran falou, lutando e acreditando em políticas públicas e fazendo ali políticas públicas constantemente. Então, a gente sabe que é uma luta que não para. E eu acho que observar isso na prática, para qualquer estudante, não tem nem como narrar, né? E aí, considerando tudo isso, eu conheci também, através das singularidades, as diretrizes nacionais para educação e direitos humanos, e aí me pareceu algo muito próximo do CIEJA e da EJA em geral. Então, na minha cabeça, era um documento mais utilizado pela instituição, porque eu lia o que estava escrito ali nas diretrizes e eu falava, gente, é o que acontece ali na EJA, eles fazem igualzinho. Então, eu comecei a pesquisar o TCC em cima disso e analisar essas diretrizes dentro do CIEJA Perus. E aí foi muito incrível, porque, na verdade, foi uma grande surpresa, porque, de fato, muitos educadores e educadoras conheciam o documento de fato, já tiveram algum tipo de contato com esse documento, mas foi muito comum nos questionários, né, que a gente fez ao longo das pesquisas, eles dizerem, por exemplo, eu reconheço a importância desse documento, mas eu não acho que seja imprescindível para pensar o meu planejamento, por exemplo. E eu ficava, gente, mas eles fazem exatamente o que está escrito aqui, como que eles não estão usando esse documento, assim? E aí a gente repara, nesse lugar, que não é um documento que norteia a prática. E aqui, só um adendo, deixando muito claro, muito nítido, para que não restem dúvidas, né? A importância desse documento para um país como o nosso, cheio de desigualdades, cheio de desrespeito aos direitos humanos. Então, é um documento muito importante. Mas a maneira como os educadores e educadoras se portam no mundo, a maneira como enxergam o outro e acreditam em uma pedagogia engajada de verdade, eu acho que faz toda a diferença. Isso que eu descobri dentro do CIEJA e observando a EJA em geral. Esse contato direto
com certeza ele me fez enxergar que mesmo em um país como o nosso, cheio de descaso pela educação, descaso pelos direitos humanos, descaso pela vida, é possível desenvolver uma educação decolonial, uma educação de respeito, empoderadora, e eu acho que, sem dúvidas, essa é a educação que eu acredito. Por isso, eu só posso agradecer a todos os envolvidos e envolvidas nesse processo, e agradecer a todos, todas e todes que acreditam na EJA e fazem ela ser realidade todos os dias. Eu acho que é isso. Muito obrigada a todos, todas e todos. E agradeço também o convite. Sensacional. Meninas, muito obrigada, incluindo a Fran aí como menina. Eu vou, então, convidar nesse momento os agradecimentos de todos, muitas mensagens que apresentação linda, enfim, muitos elogios, Thalita, a sua apresentação ali no YouTube. Também eu acredito que virão as próximas falando dessa experiência da rede. Muito obrigada mesmo. E aí eu chamo agora para a nossa sala o próximo bloco, que é o bloco da Universidade Federal de São Carlos, professora Jarina Rodrigues Fernandes, Nara, Tayane, Aline e Maria, sejam todas muito bem-vindas à nossa sala, a palavra é de vocês. Muito obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial, né, para todos nós, com essa temática tão bonita, em que nós vimos aqui conversar com a juventude que chega. Nós, né, comprometidos com a formação inicial e permanente, temos a alegria, né, de conviver com pérolas, né, assim como essas duas pérolas, né, que iniciaram aí o nosso encontro. Vamos agora conhecer outras 4. Então, como já foi apresentado, então eu sou a Jarina, participo aqui do Fórum EJA São Paulo, e na Universidade Federal de São Carlos, eu sou professora na área de EJA, de 2 disciplinas, metodologia do trabalho, diversas, né, mas essas são as que eu fui lá para trabalhar, né, as da área do meu concurso. Metodologia do trabalho docente na educação de jovens e adultos e prática de ensino e estágio docente na educação de jovens e adultos. Então, essas 2 disciplinas são ministradas por mim, pela professora Fabiana Marini Braga. Nós, né, fazemos todo o trabalho de forma conjunta e articulada. E nós também, né, temos a alegria de poder ter essas disciplinas no curso, porque outros professores que nos antecederam lutaram firmemente, né, para que houvesse essa vaga para a educação de jovens e adultos no curso, para que houvesse o estágio obrigatório. O estágio obrigatório na EJA é alguma coisa rara, infelizmente, ainda nas universidades, né? E com todas as questões que nós sabemos que nós temos muito que melhorar, nós temos essa alegria. Então, hoje estamos aqui falando de estágio obrigatório, falando de uma disciplina obrigatória de EJA no curso, porque os professores que me antecederam lutaram para que isso acontecesse, né? Então, merece destaque aí, os professores, tem muitos professores maravilhosos, fico até com receio de fazer alguma injustiça, mas só do departamento, né, onde eu atuo, de teorias e práticas pedagógicas, né, essas disciplinas são fruto da luta da professora Roseli Mello, da professora Cláudia Reis, professora Maria Aparecida Mello, professora Rosa Oliveira também no passado, porque a história da UFSCar com a EJA é muito intensa. Só para vocês terem uma ideia, não vai dar para abarcar aqui, mas tudo vem num crescente, né? Foi a parceria da universidade com a Secretaria Municipal de Educação, fez com que São Carlos fosse um dos primeiros municípios a abraçar o Brasil alfabetizado. E tudo na universidade acontece interligado, ensino, pesquisa e extensão. Aí esse Brasil alfabetizado, que foi no município todo, né, em larga escala, naqueles anos, lá dos anos 2003, se tornou em formação inicial, muitos estudantes da graduação na época envolvidos, formação permanente para os professores, isso depois se desdobrou numa especialização, né, coordenada pelo NIASE, que temos aqui a Tayane, que já vai entrar na sala aqui, que participa. Então, nós temos, assim, uma proliferação de iniciativas de grupos, né, que batalham, que lutam pela EJA, né, tivemos os congressos regionais, os CREPAS, que também são coordenados pelo NIASE, e nós temos hoje, então, também esse braço, né, de ação do fórum.
Então, as meninas, né, só peço para a Meire, então, verificar a Tayane também desse bloco, para ela vir aqui para a tela com a gente, elas vão contar um pouquinho como que isso tudo chega delas, né? Essa influência de todos esses professores, da UFSCar como um todo, né? E vocês vão ver que coisa bonita de esperança para nós, né? Acho que nós temos esse compromisso com a formação delas e elas vêm com essa juventude linda nos cutucar, nos provocar a sermos melhores, tá bom? Então, aí passo a palavra, né? Que nós estamos com vontade de ouvir vocês. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Aline, eu sou estudante da UFSCar e eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu dei início na trajetória da EJA através de uma disciplina optativa que ocorreu na UFSCar. Eu fiz essa disciplina com a professora Fabiana Marini Braga e eu entrei nessa disciplina porque eu estava desenvolvendo uma iniciação científica na área de gestão e eu precisava de um suporte teórico para trabalhar a questão dos direitos humanos. Então, na disciplina eu me apaixonei, a gente tinha que fazer as leituras dos livros, né, e comentar na aula, e eu me apaixonei pela teoria, queria saber mais sobre aquilo, que eu não tinha tido contato até então, acho que isso foi cerca do meu 4º ano, e aí teve a questão da pandemia, e quando a UFSCar voltou no modelo EAD, teve a oferta de uma disciplina, que foi uma CIEP, que é um projeto de extensão da UFSCar, que é a professora Jarina que ofertou. E nessa disciplina a gente teve contato com a série Sementes da Educação, que é feita pela OS Produções, agora vai sair a 2ª temporada, e aí nessa série tinha uma parte que falava sobre o CIEJA Campo Limpo. E, bom, eu já estava apaixonada na teoria de Freire, e lá eu tive contato com o ensino da EJA, que era uma coisa que brilhou meu olho, né, nunca tinha tido esse contato com essa teoria. E aí eu conversei com a Jarina, falei que eu queria saber mais sobre isso, e ela me falou sobre o CIEJA Perus. E eu fui pesquisar sobre a escola, porque eles têm bastante divulgação nas redes sociais, e aí lá eu me apaixonei pela escola, e isso acabou virando o tema do meu TCC. Então eu estou estudando a questão dialógica e democrática no Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos CIEJA Perus. E aí, nesse meio tempo que eu estou fazendo o TCC, eu tive que realizar o estágio obrigatório da UFSCar na questão do EJA, e foi um modelo totalmente diferente, porque a gente teve que se adaptar à distância, e eu fiz esse estágio na escola Américo Perrella, desculpe se assim se pronuncia, que é em Mauá. Então, eu aqui de São Carlos fiz um estágio em uma escola lá de Mauá, e eu fiquei muito grata pela receptividade, eu fui muito bem recebida e acolhida por todos da escola. E aí lá eu tive contato com a professora Malva, que é uma professora maravilhosa, ela me ajudou muito, tanto pessoalmente como profissionalmente, nesse olhar da EJA, né? E eu desenvolvi com ela a temática da imigração. Então, eu trabalhava com os alunos por meio do WhatsApp, imigração em geografia, imigração em história, e foi, assim, enriquecedor. Então, essa foi um pouquinho da trajetória que eu tive, quero continuar estudando sobre isso, lutando sobre isso e sendo resistência pela EJA também. É uma coisa que eu gosto muito. Então, eu passo a palavra para as minhas amigas. Agora a palavra está com a Tayane, depois na sequência, a Maria e a Nara. Obrigada, Jarina. Oi, pessoal, muito boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Eu sou aluna do curso de Pedagogia da UFSCar, estou no último mês de graduação, né? Não é mais nem último semestre, na reta finalíssima aí, e eu também sou membro do NIASE, que é o Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa, desde 2019. Nesse grupo eu ingressei para trabalhar com as tertúlias dialógicas, e vou falar rapidinho para vocês o que são as tertúlias, né? Então, as tertúlias dialógicas, elas são consideradas uma atividade cultural e educativa. Elas tiveram início em 1979, na Escola de Pessoas Adultas de Verneda de Sant Martí, em Barcelona, né? E elas são acontecem com base nos 7 princípios da aprendizagem dialógica. As tertúlias, elas são consideradas uma atuação educativa de êxito. Houve uma grande pesquisa na Europa, né, se chama Included, essa pesquisa, e eles fizeram um levantamento de práticas educacionais que fossem capazes de melhorar tanto o aprendizado quanto o convívio das pessoas, independente do contexto que elas fossem aplicadas, inseridas, né, e a tertúlia dialógica é uma delas. Então,
ingressando, né, dentro do campo de estágio, eu fiz essas 2 disciplinas que a UFSCar oferece, que é a metodologia em EJA e o estágio obrigatório em EJA, fiz recentemente, e aí veio a proposta para levar as tertúlias dialógicas para o MOVA daqui de São Carlos, né? Foi um desafio que não foi encarado sozinha, né? Eu tive muitas mãos aí para me ajudar, e sem elas não teria dado certo. E aí a gente ficou com alguns desafios para se pensar, né? Primeiro, como garantir, né, o acesso e a participação de pessoas que muitas vezes estão em processo de alfabetização nessa tertúlia via remota, né? Então, a gente faz o uso da sala do WhatsApp, a gente cria uma sala dentro do WhatsApp, né? É uma ferramenta que a maioria dos educandos já está habituada, já conhece, e não necessita fazer login, senha, né? Ou seja, é a mais simples que a gente encontrou por hora, né? E um outro desafio também que a gente encontrou é porque nas tertúlias literárias dialógicas, né, que é que a gente faz na MOVA, a gente trabalha com textos da literatura clássica universal, né? E como garantir, né, o acesso a essas obras, né, por esses estudantes em processo de alfabetização. Então, a gente disponibiliza os textos no grupo do WhatsApp, né, o texto escrito. Posteriormente, a gente coloca também um material de apoio, que geralmente é um áudio ou um vídeo, né, com a leitura do conto. E antes do encontro da tertúlia, eu também faço a leitura junto com essas pessoas, né, entro meia hora antes na sala, projeto o texto na tela e leio para essas pessoas. E aí, na finalização do estágio, né, eu não queria sair, eu não queria parar o projeto, né, mesmo sabendo que tem educadoras e educadores super competentes que poderiam levá-lo adiante, eu fiz o pedido, né, para a coordenação do MOVA para continuar, para seguir o projeto, porque ele era importante também para a minha formação como professora, né, eu aprendia muito nesses encontros, então, além de fortalecer, né, essas pessoas que estavam participando com a gente, né, nessa interação dialógica, eu também me sentia muito... Bom, eu aprendia muito ali dentro. Então, a minha experiência que eu tenho é essa, de quem entrou, né, no MOVA através do estágio no UFSCar e quem ficou como educadora voluntária e pretende continuar por aí. Bom, é isso, e eu passo a palavra agora, acho que para Maria. Obrigada. Obrigada, Tayane. Oi, pessoal. Eu sou a Maria, né? Eu faço pedagogia na UFSCar de São Carlos e eu ingressei na graduação em 2018. Quando eu ingressei na graduação, eu já não tinha a intenção de trabalhar com crianças. Eu já queria procurar a educação de adultos. E aí, em 2019, no meu segundo ano, eu já fui entrar em contato com a professora Jarina para iniciar as pesquisas em educação de jovens e adultos. E aí ela permitiu que eu entrasse no grupo de estudos, de pesquisa em EJA, e aí eu tive a oportunidade de atuar como voluntária no projeto de extensão de inclusão digital, numa sala de EMEJA, no CAPS, aqui em São Carlos, que é um centro de atendimento psicossocial, ao lado da professora Raquel Auxiliadora. E, assim, essa primeira prática, para mim, foi um divisor de águas. A partir daí, eu tinha certeza que eu queria atuar na EJA, que eu queria trabalhar, estudar só em EJA. Eu me apaixonei. As pessoas de lá me ensinaram tanto, me contribuíram tanto para mim, como pessoa e como profissional, que eu fiquei apaixonada. E, a partir daí, também, agora na pandemia, esse projeto de extensão de inclusão digital na EJA, ele tomou rumo de web rádio, que eu tive a chance de ser bolsista, e agora estou como voluntária novamente. A gente atuou em São Carlos, e agora estamos expandindo para Araraquara. Nessa web rádio, a gente tenta pegar temas que sejam de interesse do público da EJA, e também dar voz para eles. A gente convida essas pessoas para falarem, para ter um tempo de fala nos podcasts. E junto às práticas, eu também tive a oportunidade, ano passado, de fazer a minha primeira iniciação científica na área, que foi uma revisão bibliográfica de tese e dissertações na área das tecnologias na educação de jovens e adultos. E agora estou fazendo meu segundo projeto
nessa mesma área, mas com uma revisão de artigos internacionais na área, sobre a temática. E também, eu agora entrei como voluntária no MOVA, no Movimento de Alfabetização. Aqui em São Carlos, estou gostando muito, estou tendo a chance de voltar para a prática, né? De ter mais uma chance de prática, ainda como graduanda. E é por isso que eu sou muito grata ao UFSCar. E a professora Jarina também, porque me permitiu, desde o começo da graduação, ter contato com a EJA direto. E é a partir daí que eu tive a certeza que eu quero seguir nesse ramo e que a minha carreira, com certeza, vai ter muitas convergências com a EJA sempre. É um lugar de muito aprendizado. E é isso que eu tenho para falar hoje com vocês e passo a minha palavra para a Nara. Bom, obrigado, Maria. Eu sou a Nara, eu também sou aluna de Pedagogia na UFSCar, estou no último ano, e eu peço desculpas porque o meu vizinho, ele é cantor, e ele gosta de dar show na casa dele. Hoje ele está dando show de rock, então pode atrapalhar um pouquinho. Mas eu tive o meu primeiro contato com a EJA, foi durante um projeto de extensão em 2018, com a professora Jarina, né, chamado Tecnologias na EJA, em que eu fui bolsista. Aí, em 2019, eu fiz o estágio, né, na educação de jovens e adultos, e a professora Jarina deu a oportunidade de fazer metade no MOVA e metade na EMEJA, e eu aceitei e tive as duas experiências, foi fantástico. Já no projeto de extensão, eu já tinha me apaixonado pela EJA e decidido que esse era o caminho que eu queria seguir, que eu queria ser professora da EJA. Aí, nesse estágio, eu fiz uma regência, né, de matemática, aí eu usei a história dos números para ensinar sobre o sistema de numeração decimal. Agora, no meu TCC, eu estou fazendo uma pesquisa bibliográfica sobre o uso de aplicativos para o ensino de matemática na EJA. E também uma iniciação científica e tecnológica em que eu estou desenvolvendo um aplicativo para apoiar o professor dos anos iniciais no ensino de matemática na EJA também, principalmente o sistema de numeração decimal, que embora eles usem os números no dia a dia, eles têm essa dificuldade, eles não compreendem o sistema de posição e como funciona o nosso sistema de numeração. No início desse ano, eu fui convidada pela coordenadora Maria Alice para assumir, né, para ser educadora do MOVA. Então, eu assumi 2 aulas, uma na área rural e outra numa instituição de apoio ao deficiente, e está sendo, assim, uma experiência fantástica, é encantador, todos os dias, né, nós estamos no ensino remoto, pelo WhatsApp, todos os dias eles chegam do trabalho, eles se posicionam na frente do celular, com o caderno na mão, para ter as aulas, porque é muito importante para eles. Ao mesmo tempo, eles depositam em nós muita expectativa, muita esperança de que nós possamos inseri-los nesse mundo letrado, que para eles é tão importante e significante. E também cumpra também com essa função de sanar essa lacuna que ficou na formação. Isso é assustador, é uma grande responsabilidade, mas também nos inspira a estar sempre buscando formação, materiais, porque são muito poucas coisas prontas para a EJA, né? Tudo você tem que adaptar, tudo que você tem que buscar. Então, quando a minha coordenadora disse esse ano que nós faríamos uma parceria com a UFSCar para inserção dos estagiários, eu apoiei inteiramente, porque foi importante na minha formação e eu acredito que também é muito importante na formação de todos os futuros pedagogos e pedagogas. E eu acho que nós devemos sempre continuar lutando pela EJA, porque a EJA vale muito a pena. Ser professor da EJA, para mim, é uma vocação muito importante. E eu passo a palavra agora. Então é isso, muito obrigada, Inara, obrigada pela oportunidade, né? E nós estamos aqui representando muitas pessoas, né? Muitos outros estudantes, muitos outros professores, né? Que estão nesse campo lá na UFSCar. Então, como a gente celebra o centenário de Paulo Freire, né? Temos que olhar quem nos antecedeu e projetar nossos sonhos para frente. Essa juventude nos enche de esperança. Obrigada pela oportunidade. Minha gente, eu tenho certeza que no centenário Paulo Freire estaria orgulhosíssimo de tudo que a gente ouviu até agora, isso porque estamos na metade.
Então, eu gostaria de convidar os professores da região aqui de Campinas, Neuto Miranda Lima dos Santos, mais conhecido como Miranda, um grande companheiro nosso, e Cristina Roncada, por favor, se juntem à nossa sala virtual para compartilhar conosco as experiências. Boa tarde, gente. Salve, salve, egianos de Campinas e de São Paulo. Nós somos aqui, nesse momento, representantes das duas universidades de Campinas, a PUC Campinas, nos seus 80 anos de existência, e a Unicamp, com seus 58 anos, indo para 59, agora em dezembro de 2021. Nós vamos falar dessa nossa parceria, desse nosso compromisso e dessa nossa responsabilidade educativa junto com a universidade, junto com a cidade. Vou pedir para a Marcela, por favor, colocar um slide que nós trouxemos para a gente poder fazer a nossa fala. Essa é uma foto aérea, noturna, e vocês veem iluminado aí de amarelo a Universidade de Campinas, e mais à frente, lá no topo da foto, vocês veem aí um dos campos da PUC Campinas. Essas duas universidades, há anos, elas construíram conosco, educadores, docentes, rede pública da cidade de Campinas, uma responsabilidade educativa que nos fortalece no nosso compromisso com todos os segmentos da educação, inclusive com a educação de jovens e adultos. Por isso que, na nossa chamada, a gente traz essa universidade como responsável, comprometida, parceira, amiga da cidade aonde ela se institui. É com você, Cristina. Pode passar aí a tela. Boa tarde, pessoal. Sou Cristina, sou professora da EJA. Eu entrei aí no movimento da EJA Noroeste em 2017, no projeto EJA Espaço Concórdia, e hoje estou fazendo mestrado pela Unicamp também. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho das parcerias que nós estamos construindo aí no decorrer desses anos, né? Nós fazemos parte do GPEJA, da Unicamp, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa e Educação em EJA, né? Então, além dos professores, várias pessoas fazem parte desse grupo, inclusive os profissionais da Secretaria Municipal de Educação. E tem o GT Janoro também, que é um grupo de estudo, é um braço, né, uma extensão aí do GPEJA, da região noroeste de Campinas. Então, ali nesse grupo são os profissionais da EJA, que atuam na região, e a gente tem esses encontros aí, né, quinzenais, sistematizando e planejando a EJA ali da região. Nós construímos ali também, já existia o PEIS, conseguimos um trabalho conjunto com os nossos estudantes das universidades, assim, muito bom, né? Nós conseguimos da prefeitura que fizesse, né, que levasse os nossos estudantes para a universidade, e eles foram e participaram. Por enquanto não está tendo, mas a gente tem a ideia de voltar, porque para os nossos estudantes é importante, para a gente também. O PIBID de EJA, eu tive o prazer de ficar como supervisora do PIBID, né? A Nima coordenando ali. E o PIBID, ele aconteceu na EJA da região noroeste, foi e terminando o PIBID, nós iniciamos com a residência pedagógica. Então, hoje nós temos a residência pedagógica em EJA, na região noroeste. Nós estamos com duas MFs, no caso a MF Padre Leão e o projeto Espaço Concórdia, onde as meninas conseguem desenvolver o programa. Também o estágio supervisionado em EJA, aqui nós começamos em 2018, né, recebendo os estagiários da Unicamp, de diversas disciplinas, que estão conosco ali, desenvolvendo trabalhos também bem interessantes, né, e na pandemia eles continuaram conosco, né, virtualmente, mas eles estão conosco ali, desenvolvendo o estágio. Além disso aí, nós temos uma pós-graduação, né,
Eu acho que é legal falar que aqui na rede de Campinas, né, os profissionais que atuam pela secretaria, a maioria, né, tem a pós-graduação, mestrado, doutorado pela Unicamp, então essa parceria é legal, e pela PUC também. Hoje eu estou ali por conta do GPEJA, por conta da EJA, e sou muito grata a isso. Para a gente isso é muito bom, muito importante. Então essa parceria, ela acaba abrindo oportunidades para todos, né, a gente acaba aí crescendo em questão de conhecimento, assim, uma coisa sem explicação. Tem os grupos de estudo da Unicamp, que fazemos parte também, os GPPs, que a Dejanira, na nossa supervisora, ela também faz parte desse grupo, com a Débora Mas, é um grupo de estudo e pesquisa em políticas públicas, educação e sociedade. Eu acho legal, a Dejanira desenvolve doutorado, né, justamente o tema dela é sobre a cidade educadora, está dentro desse grupo, um movimento importante para a gente aqui, planejar a nossa EJA. O LOED, que é o Laboratório de Observação e Estudo Descritivos, e esse grupo ele pensa avaliação institucional, e na rede de Campinas hoje a gente tem a CPA, que é uma comissão própria de avaliação, justamente por conta desse grupo, né, que pensou e estruturou, e a CPA hoje ela acontece na rede inteira. Essa comissão, elas avaliam as escolas, os professores, né, dentro da escola, eles fazem parte desse projeto, isso é muito importante. E hoje nós temos o professor parceiro da escola, que esses professores fazem parte desse grupo de estudo, e eles estão conosco ali avaliando, mediando tudo que vem acontecendo na escola, né? Eu acho que é um movimento de ação-reflexão, por conta desse grupo de estudo. O Fórum EJA-RMC, que nós começamos lá em São Carlos. Hoje nós já constituímos o fórum aqui na região de Campinas, né? Através do GPEJA. E tem a comissão, né, faz parte dessa comissão também, o Miranda, e a gente está aí fomentando esse trabalho do Fórum EJA aqui na região de Campinas. A Universidade Popular do Campo Grande, que é pelo qual nós estamos batalhando bastante, né, tem uma proposta da gente conseguir um prédio para que isso aconteça. Então, esse movimento, né, atual, a gente está tentando colocar isso em prática, nós vamos conseguir, né? A gente espera que sim. Tem também o Simpeja, né? O simpósio da e para a educação de jovens e adultos, nós estamos construindo aí, já o Simpeja desse ano passado ele não aconteceu, mas ele vai acontecer aí dia 5 e 6 de novembro desse ano, né? Vai ser também virtual. São movimentos que fortalecem a EJA, né? Que buscam aí pensar e refletir um pouquinho melhor sobre essa EJA. O projeto ECOAR, né, da PUC, é legal falar que esse projeto ECOAR vem da psicologia, né, a gente tem a Raquel Guzzo aí à frente desse projeto, da PUC, ele iniciou na região noroeste, nas escolas, então eles trazem os estagiários ali da EJA para a escola, para atuar nessa psicologia escolar, e hoje ela atua na região noroeste, na região norte, a ideia agora é estender, né, para a EJA, é parte de políticas públicas mesmo, a gente vai conseguir institucionalizar isso na rede inteira. O EJA em Debate, que é um movimento aí que o GT Janoro, né, todos os anos acontece esse EJA em Debate, envolvendo toda a EJA da região de Campinas, né, mas é um projeto da Noroeste, mas que acaba abarcando toda a EJA de Campinas, que é um momento onde a gente para, né, normalmente tem um tema gerador e a gente reflete sobre isso dentro da EJA na cidade de Campinas. O projeto Espaço Concórdia, eu sou um pouco suspeita de falar, hoje eu estou lá, estou a coordenação, junto com o Marco, o Daniel, Miranda, a supervisora, a Thaís, a Janira, e todo o coletivo de professores que ali atua. É um projeto que iniciou em 2017, com bases freirianas, com bases da educação popular, e nós estamos ali na luta, na pelega para que isso aconteça. E a macro intersetorial Balunorô, que para a gente é, assim, uma conquista muito grande, né? A gente vem com um trabalho de intersetorialidade ali desde 2018, né, Miranda? 2019. E a gente nós conseguimos consolidar isso aqui na Noroeste. Para a gente é muito, muito caro, né? A gente consegue trabalhar com todos os setores aí de políticas públicas, porque a gente entende que a educação, ela compra os muros da escola, e ela só acontece quando tem essa rede interligada, pensando nesse sujeito desse território, nesse estudante desse território. Então, isso é um pouco do que a gente tem feito junto à Unicamp, junto à PUC, que para a gente é um movimento
muito importante, e ouvir as meninas, foi legal ouvir as meninas de São Carlos falando, porque a gente lembra um pouquinho, né? Todo final de programa a gente tem um relatório das estagiárias que vem aqui com a gente, com as bolsistas, e é justamente isso que a gente ouve. Então, isso prova para a gente o quanto é importante essa parceria, né? Romper os muros da faculdade e vir para o território. Câmbio, Miranda, eu acho que... E para encerrar a nossa conversa aqui de Campinas para o estado de São Paulo, e para essa EJA maravilhosa que se constitui como força e resistência pelos nossos territórios, essa parceria só é possível porque os trabalhadores da educação, professores e educadores, tanto lá da universidade quanto daqui da cidade, conseguem criar canais de diálogo e criar espaços aonde a cidade e a universidade possam estar presentes o tempo todo. É o povo, é a comunidade que está dentro da universidade e é a universidade que abre os seus espaços, as suas ferramentas, os seus grupos, as suas salas de aula, os seus lugares, suas bibliotecas, para que a comunidade possa chegar até lá. Nós agradecemos muito a essa parceria que nós temos aqui. É isso que nós temos para compartilhar com vocês hoje. Tem bastante coisa bacana acontecendo aqui. Quem quiser pode ir falando conosco. Um grande abraço ao EJA São Paulo, ao EJA Campinas. Nós que agradecemos, professor Miranda, professora Cristina, é um prazer tê-los aqui e perceber, né, o quanto as ações, o quanto é vida, o quanto as ações são a nossa melhor resposta, né, a tudo que a gente assiste, né, ao que a gente vem acompanhando ao longo dos anos e nessa tentativa de acabarem com a EJA, mas não vão conseguir, e acho que o trabalho de vocês mostra muito bem isso. A fala de quem antecedeu, das meninas que trouxeram o que a Jarina falou, esperança, né, para a gente, e é muito lindo você ouvir. Eu entrei na graduação e eu já sabia que eu queria trabalhar com a EJA. Então, isso para nós é a certeza de que não vai morrer, porque não somos eternos, e elas estão vindo, né, com gás e querendo fazer. Então, eu acho que foi realmente muito importante o trabalho da região de Campinas toda, que é uma referência para todos nós, né, que acompanhamos o sucesso das ações e do quão forte é o coletivo de todos vocês na região toda noroeste, como vocês falam. Nosso muito obrigado. Não menos referência importante é o povo da Unesp, lá de Rio Preto, que tem um trabalho também de peso, né? Então, nós gostaríamos de chamar o professor Fábio Vilela, Bárbara Silva Madeira e Milena Lucânia de Freitas para a nossa sala. Sejam muito bem-vindos, vindas, vindo e vindas as meninas. Acho que a Bárbara está aqui, Milena deve estar entrando. Então, sejam bem-vindos. Sim, Marcela, uma boa tarde a todos, né? Então, agradeço o convite. Eu sou o professor Fábio, aqui da Unesp de São José do Rio Preto, né? Faço parte do PEJA da Unesp, né? O Programa de Educação de Jovens e Adultos da Unesp. Então, hoje a gente vai mostrar um pouquinho, né, do nosso trabalho. Então, nós vamos passar um vídeo agora de uma das atividades que a gente faz, né? Com o PEJA, com os idosos. Depois a Milena vai contar um pouco da experiência dela que ela teve no nosso PEJA aqui, né? Então, Marcela, se você quiser colocar a nossa atividade cultural com nossos alunos aqui, né? Eu agradeço. Quero ver
Então vamos contar um pouco disso que vocês viram aí, né? Vocês viram alguns idosos, né, fazendo uma roda. Primeiro tinha como se fosse um baile, né, onde a gente trabalha com samba caipira, né? E um segundo momento aparecia, né, uma ciranda, né? E também que a gente trabalha com o jongo, né, com a terceira idade. Então, samba caipira e jongo, alguma das atividades que a gente desenvolve junto com os idosos. Esse espaço que vocês viram é o espaço do Centro de Convivência do Idoso, né? É um dos espaços que a gente trabalha com educação de jovens e adultos, principalmente a interface com inclusão, né? Inclusão digital, e também com música, né? Então, nós saímos do computador, né, a partir das atividades e vamos para a pista de dança, né? E vamos fazer a roda de jongo, né? Então, fazemos essas atividades, né? Um segundo espaço que a gente tem no nosso PEJA, né, que é o Programa da Unesp de Educação de Jovens e Adultos, aqui em São José do Rio Preto, né? É o espaço da UNAT, juntamente com os moradores de rua, né? Então, a Bárbara depois vai dar o depoimento dela. Ela trabalha diretamente com esse espaço antes da pandemia, né? Quando a gente ainda tinha a oportunidade de trabalhar presencialmente, né? Nós temos também o espaço da ARES, né? De Educação de Jovens e Adultos, onde a gente trabalha com os catadores de recicláveis, né? A Milena vai contar um pouquinho da experiência que ela teve, né? Nesse espaço de alfabetização, né? De catadores de lixo recicláveis, né? Então, ela foi bolsista e hoje ela é mestranda, né, na UFSCar. E também nós temos um espaço que é um território, né, como eu chamo, território caipira, onde a gente desenvolve diversas atividades de educação de jovens e adultos com relação à formação profissional, né, dos agricultores, né, dos assentados, né, de reforma agrária. Então, nós temos esses espaços, Centro de Convivência do Idoso, a UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade, Centro POP, catadores, né, de recicláveis, né, moradores de rua, o IBILSE, né, temos uma sala, né, de alfabetização, né, noturna, né, ARES, né, os recicláveis, e um território, né, onde trabalha a agroecologia, né, e o nosso território aqui da nossa região. Eu vou passar a palavra agora para a Milena, que ela vai contar um pouco para a gente, né, da experiência dela, né, com os catadores de recicláveis da ARES e também do Centro de Convivência do Idoso, que a gente mostrou aquela roda, né, tão bacana, com os idosos dançando, fazendo ciranda, né. Milena, é com você, depois passamos aí para a Bárbara contar um pouquinho da experiência dela, né, nessas atividades. É com você. Passo a palavra para você, Milena. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, eu vou começar me apresentando um pouquinho, né? Como o professor já falou, né? Eu estou fazendo mestrado em Educação Especial aqui na UFSCar. E no começo do ano passado, eu me formei em Pedagogia na Unesp de São José do Rio Preto, né? Que é onde eu moro também. E durante 2 anos dos 4 anos do curso de pedagogia que eu fiz, eu participei, né, de um dos projetos de extensão da faculdade, que era o PEJA, né, com o professor Fábio. E aí, nesses 2 anos, eu fui bolsista, e aí eu vou contar um pouquinho para vocês, algumas, né, das experiências que a gente teve lá. Então, o primeiro projeto, né, que eu participei foi na ARES, em 2017, né, que é uma associação aqui da cidade de catadores de reciclagem, onde é promovido vários, né, projetos de educação, saúde para esse grupo, né. Então, eu vou contar um pouquinho do histórico desses alunos, né. Então, a maioria deles, eles eram ex-usuários de drogas, né, e pessoas de baixa renda mesmo, né, em alta vulnerabilidade. Então, eles entraram nessa associação, né, para assim eles buscarem ser reinseridos na sociedade, certo?
Então, inicialmente, a gente percebeu que muitos ainda não estavam alfabetizados, né? E a maioria não era letrado, né? Dos alunos que sabiam já ler e escrever também, porque eles tinham bastante dificuldade de compreensão de fatos do cotidiano, né? Ao qual a gente estava levando, e também na parte de interpretação. Então, aí a gente focou, né, nesse projeto, auxiliar nessas necessidades, né, dos nossos adultos lá do projeto, né. Então, como eu havia conhecido o projeto durante o curso de graduação, o professor Fábio Vilela também, ele era meu orientador da IC, e depois passou a ser do TCC também, né. A gente sempre estava participando das reuniões de orientação do grupo do PEJA, do IBILSE, né. Então, isso ajudou demais, né, na prática, né, na hora da prática. E tanto com os alunos da ARES, tanto com os alunos do CCI também, né, porque lá a gente conversava, discutia, né, sobre como a gente poderia trabalhar da melhor forma, né. Então, isso foi um diferencial que ajudou muito, né. Então, assim, participar do projeto ligado à Unesp foi uma experiência muito enriquecedora para mim, né, tanto nos quesitos profissionais para minha vida, como professora mesmo, né, e como para minha vida pessoal também, né, porque é transformador, né, como todo mundo tem dito, é incrível. E apesar de ter sido, assim, bem desafiador, né, no sentido, assim, que a maioria das aulas, elas foram somente ministradas por mim, né, porque, assim, eu falo, assim, que foi desafiador porque eu estava no segundo ano da graduação, então ainda não tinha tanta experiência, né, então, era somente eu. Então, era só ministrada por mim, porque a pró-reitoria não tinha liberado outras bolsas, né, só havia bolsa para mim. E aí as outras pessoas, era difícil, né, elas estar participando de forma voluntária, né, por vários sentidos. Então, por isso a complexidade do trabalho foi um pouco maior, né, porque eram bastante alunos, né, tanto adultos como idosos, e que eles possuíam grandes necessidades, né, que precisavam, e eles necessitavam também de uma atenção mais específica, né, tanto nos quesitos pedagógicos, que a gente estava lá para trabalhar, mas também eles traziam outras demandas, né, nas nossas aulas, como, tipo, dificuldades emocionais, sociais, mentais, financeiras. Então, assim, se fosse para falar, teria várias coisas para contar para vocês, assim, que era bem desafiador e enriquecedor, né. Então, o outro projeto que eu pude participar também, como bolsista, né, da Unesp, foi o do CCI, né, que esse foi um pouquinho diferente, porque ele era voltado para alfabetização digital, né, e o nosso público, ele era somente idosos, né, mas também de alta vulnerabilidade. E eles faziam parte do Centro de Convivência do Idoso, que é um local de assistência social, né, no qual era mantido pela prefeitura da nossa cidade. Então, era promovida diversas atividades para proporcionar uma melhor qualidade de vida para esse grupo. Então, nesse outro ambiente, o nosso objetivo já foi um pouquinho mais diferente, né, que era auxiliar no ensino do celular, do WhatsApp, do computador, redes sociais, o acesso à internet, né, e a gente teve também como contextualização, a gente partiu refletindo sobre, e estudando também, sobre a cultura africana e o racismo, né, então foi muito interessante, porque eles tinham uma experiência de vida muito grande, né, então, assim, as trocas foram muito ricas e foi incrível também, né. E, bom, eu quero agradecer pelo convite, né, uma alegria poder estar participando com vocês aqui e poder contar um pouquinho das experiências, né, sobre a área da educação de jovens e adultos, né, que é uma área que a gente sabe que precisa de mais visibilização, né, de ações e discussões como essa daqui. Muito obrigada, eu passo a palavra. Um pouquinho para a gente, né, do espaço que é o espaço da UNAT e também dos que trabalhamos um pouquinho com os moradores de rua, né? É com você agora, Bárbara. Conta um pouquinho da sua experiência nesses espaços. Obrigada. Obrigada pelo convite para poder compartilhar um pouco com vocês da minha trajetória. E é como o professor Fábio falou, né? Eu trabalhei junto com ele em um projeto que é intitulado Coral Percussivo Banduca.
trabalhando com música e tecnologias, incluindo o idoso na era digital. Foi também culminou na minha iniciação científica. Foi muito bom, assim, para minha formação, como pessoa e como pedagoga mesmo. Foi de muito aprendizado, como o professor falou também. Nós trabalhamos nos anos 2019, 2020, então foram encontros presenciais, nos quais tentamos fazer uma reprodução, né, dos círculos de cultura freirianos. E, bom, essas atividades, elas foram realizadas semanalmente, com duração de 2 horas cada atividade. Nós convidamos, né, os moradores de rua para participarem conosco e também fomos até o Centro Pop. Foram atividades muito interessantes, porque, como já foi falado, né, são pessoas que têm uma experiência de vida muito boa e que já conheciam algumas músicas que foram trabalhadas, então foram feitas inferências. Foi muito bom, assim, trabalhar essas músicas que foram escolhidas, né, o jongo, o samba rural paulista, porque por meio delas nós também trabalhamos o preconceito existente na região do Noroeste Paulista, que é na região que nós atuamos. Junto com essa transdisciplinaridade, né, com as músicas, com a questão do preconceito racial, também foi trabalhada a questão da tecnologia na terceira idade, porque foram feitas escritas, né, no blog de aula do professor Fábio, que é o Centro Virtual de Estudos e Culturas do Mundo Rural, e foi assim, bem diferente essa prática, porque a maior parte assim, não tinha o contato com o uso das tecnologias, então teve todo um trabalho de auxílio, por exemplo, utilizar o papel e a caneta, escrever antes de digitalizar, né, de escrever no computador. E foi assim, foi um trabalho que eu acredito que somou muito, tanto na minha vida quanto na de todos os participantes. Nós escolhemos utilizar os círculos freirianos porque nós acreditamos que o diálogo ele é extremamente importante na formação das pessoas, porque ele permite um diálogo horizontal. Então, os participantes, eles conversavam e foi uma aprendizagem coletiva durante todo o processo. Eu não sei se o professor quer acrescentar alguma coisa. Não, tá ótimo, Bárbara. Então, é isso que a gente tinha para apresentar para vocês, pessoal. Então, um pouquinho, né, uma pitadinha, né, dos nossos trabalhos aqui, né, na Unesp de São José do Rio Preto. Esses 6 espaços que nós trabalhamos, né, mostramos um pouquinho, né, o colorido, né, desses espaços através das meninas e também do link, né, que passamos aí para o chat para vocês, quem quiser assistir, né, nossas rodas, né, nossas rodas de samba caipira, de jongo, de ciranda, de ijexá, né, essas atividades que a gente faz aqui, né. Marcela, então é isso, passo a bola para você agora. Então, retomem aí as nossas sequências aí. Professora, agradeço muito a sua presença, das meninas que compartilharam também, e agradecer, né, porque eu acho que, de uma maneira geral, o Estado de São Paulo, nas regiões, tem conseguido, na universidade, plantar a sementinha da EJA, para que quando eles saiam, eles estejam conosco, porque eu sou professora da escola pública e de EJA, estejam conosco e sejam nossos colegas, né, no dia a dia da escola. Então, continuando, né, eu acho que esse baile, no momento em que estamos distantes um dos outros, ele nos dá aquela vontadezinha maior ainda de sobreviver para poder ir para o baile muito em breve, né, gente? Sigamos aí firmes e fortes, distantes, nos cuidando,
e sonhando com um baile, né, com a roda, com o contato que é tão característico da EJA. E agora, o nosso último bloco, ele é realmente, assim, um momento muito importante para nós, porque fala da formação permanente, né, e nós temos um número muito reduzido de possibilidades de formação pós, né, então nós temos movimento na mestrado, doutorado, mas nós temos poucas opções de, por exemplo, uma especialização em EJA. Então, por esse motivo, nós convidamos agora o pessoal do Instituto Federal São Paulo, Vilma Santana dos Santos e Carlos Procópio, para falarem conosco desse importante movimento que resiste, que está aí, e que precisa ser multiplicado, né? Acho que esse é o nosso desejo. Seja bem-vindo, professor Carlos, uma ótima apresentação para vocês. Obrigado, agradeço a possibilidade de poder participar desse fórum, né, sobre educação de jovens e adultos, né. Eu sou o professor Carlos Procópio, sou professor de Sociologia, trabalhei no campus São Paulo praticamente 8 anos, né, e hoje sou professor do campus Campo Jordão, do IFCP, mas atualmente exerço a função de pró-reitor de ensino, né. Na gestão anterior, que se encerrou no último mês de março, eu fui diretor de educação básica por algum tempo, por 2 anos, né, e a questão da EJA estava sobre o guarda-chuva dessa diretoria, e agora, na frente da pró-reitoria de ensino, abarcando, né, a totalidade daquilo que envolve os cursos do FCP, incluído aí a formação de professores. Então, a minha fala vai um pouco no sentido de ressaltar 3 aspectos, né, que tange aí a maneira como a nossa instituição FCP tem lidado com a questão da educação de jovens e adultos. O primeiro grande aspecto, né, justamente tem a ver com um pouco o panorama daquilo que é a educação profissional integrada, a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos aqui no nosso instituto. Nós, enquanto Instituto Federal, né, pelo menos ali, desde a nossa lei de criação, em meados de 2008, e depois pelos demais documentos que, no certo sentido, deram capilaridade para o nosso projeto, nós temos que cumprir o que a gente chama de balizadores. Então, hoje, o Instituto Federal, né, ele tem que cumprir o mínimo de oferta de 50% de cursos de nível médio, não é? O mínimo de 20% de cursos de formação de professores e até 30% de outros cursos. E dentro desse conjunto de oferta, nós temos que dedicar 10% de nossas vagas para cursos EJA. Então, seja esses cursos EJA na modalidade ProEJA, propriamente dito, seja no EJA-FIC, que são aqueles cursos de parceria, em grande parte, com a rede municipal, onde a rede municipal oferta a formação em nível fundamental, né, mas também a gente pode cumprir isso ofertando cursos de formação de professores, né. Bom, então, quando a gente olha, né, para essa necessidade, a gente tem que atender esses balizadores, geralmente nós vimos nos nossos campos um esforço para que esses balizadores sejam cumpridos, não é? Mas, a despeito do cumprimento desses balizadores, a gente vai ter aí pelo menos 10, 12 campos com oferta de cursos EJA hoje, a gente tem justamente uma dificuldade ainda de cumprir a ideia, né, de educação profissional integrada, porque a gente tem cursos que têm um desenho ainda muito mais assentados na concomitância, não é? Onde eu tenho uma baixa integração curricular entre aquilo que é formação geral e formação tecnológica, não é? Fazendo com que os cursos nossos acabam, no certo sentido, tendo uma procura ainda baixa e, consequentemente, uma alta evasão. Lógico que tem todo o esforço do Instituto, né, o esforço dos docentes envolvidos nesses projetos, de conseguir fazer cursos mais bem delineados, que possam, evidentemente, aí dar conta de demandas nas cidades onde esses cursos são ofertados.
a gente ainda tem caminhado a passos muito lentos no avanço de políticas, tanto curriculares quanto de acesso, quando a gente olha para a educação de jovens e adultos, né? Então, isso aí é um primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar com vocês. Um segundo aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês tem a ver com a realidade dos nossos cursos, né? Hoje a gente tem aí em torno de 12 cursos na modalidade EJA, né? Todos eles nesse formato ProEJA, e a gente tem no horizonte, né, do nosso projeto, do nosso plano de desenvolvimento institucional, conseguir ampliar essa oferta para pelo menos mais 20 campos até o final de 2025. Então, a gente tem uma realidade de oferta ainda bastante incipiente, mas com uma previsão de ampliação da oferta ao longo dos anos. É lógico, 20 campos não é nem, vamos dizer, a gente tem 37 campos hoje, não é? E hoje só 12 ofertam, e no limite, né, 20 campos, no intervalo aí de mais 2, 3 anos, vão conseguir ofertar cursos nessa modalidade, mas é um avanço que é gradual, um avanço que a gente vai, não é, galgando aos poucos. Mas também a gente tem, diante dessa realidade, algumas possibilidades que têm aparecido e que talvez façam um ganho, né, tanto do ponto de vista de maximizar a qualidade do acesso, em termos, né, vamos dizer, quantitativos, sobretudo, né, qualitativos também, mas, sobretudo, quantitativos. Então, a gente tem aí, por um lado, um programa que hoje é capitaneado pela CETEC, em parceria com o setor que cuida da educação básica no MEC, que é o programa EJA Integrada, não EJA Integrado, né, cursos EJA Integrado, mas EJA Integrada, que é uma ideia de se pensar uma política de EJA para todos os institutos federais, e vem no sentido de tentar dar vazão para cursos, seja na modalidade EJA FIX, seja na modalidade ProEJA, vamos dizer assim, né, mas num ProEJA que é em grande parte parceria com as redes estaduais. Então, a gente tem tido esse programa, a gente tem essa possibilidade no horizonte, né, os institutos têm recebido aí, os que participaram do piloto, que eram 5 institutos, receberam em torno aí de R$1.200.000 para poder tocar os projetos, não é? E a pretensão da CETEC é que esse projeto ele se estenda até o final de 22 para todos os institutos. Salvo engano, agora, para final de 21, vão ser contemplados pelo menos aí 20 institutos, não é? E o FSP certamente vai entrar como um dos braços desse projeto, né? Que é um projeto capitaneado, em grande parte, por profissionais de carreira bastante engajados com a temática lá no Ministério da Educação, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Uma outra possibilidade, e isso atinge fortemente aí a nossa política curricular, que são os nossos currículos de referência, que estão sendo construídos ao longo desse semestre, um debate que começou lá em 2018, né, e que se arrastou até esse momento, não é? Então, a gente está tocando um pouco mais de lentidão, né, por conta das especificidades da modalidade, esse currículo de referência para a EJA. Então, até aí meados de julho, agosto, esses currículos vão estar finalizados, e são currículos que vão trazer justamente uma inovação do ponto de vista da sua proposição, porque são currículos baseados em conhecimentos essenciais e não currículos baseados, né, desenvolvidos a partir da necessidade de se pensar uma estrutura prévia para que se possa desenvolver, que se possa delinear esses cursos, né? Então, a gente tem aí no horizonte, né, algumas possibilidades que eventualmente vão permitir com que a gente avance na nossa oferta de cursos de jovens e adultos, né, vinculados aí à educação profissional, que é aquilo que nós ofertamos a partir daquilo que nos constitui enquanto instituição, não é? E, por fim, e aquilo que, de fato, é interesse, né, dessa última mesa, e aí depois eu vou passar para a Vilma para contar a experiência dela em relação a esse aspecto, é justamente o nosso esforço enquanto IFSP de criar um espaço de formação de professores, que é a nossa especialização em educação profissional integrada, educação básica, na modalidade de educação de jovens e adultos, que é uma especialização que já tem aí pelo menos 10 anos, não é? Capitaneada desde o começo pelo professor Luiz Fernando, que foi professor do Campus São Paulo durante muitos anos, e hoje é diretor do campus na região de São Miguel. A gente tem um campus em São Miguel, aqui na capital paulista. Então, o professor Luiz Fernando foi um dos responsáveis, um dos precursores desse curso, e depois teve o projeto, em grande parte,
tocado pela professora Ana Corte, que é professora do Campus São Paulo. Então, um curso que tem 10 anos, mais de 10 anos, e que nesses mais de 10 anos formou algumas dezenas de alunos. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse curso, e, não me engano, no ano de 2016, não é? E muitos dos colegas que estão assistindo essa live, esse fórum, foram meus alunos, né? E eu pude compartilhar com eles um pouco que eu sabia de EJA, por ter sido professor de EJA, né? No meu primeiro instituto, que foi o IF Sudeste MG, mas também no IFCP, porque naquele momento eu era professor de um curso de ProEJA aqui no campus que eu estava vinculado, né, que era o campus São Paulo, né, e esse espaço também permitiu com que eu recebesse desses alunos um conjunto de experiências bastante significativas, sobretudo daqueles que tinham forte engajamento na modalidade, não é? Então, a gente tem um curso que, num certo sentido, permitiu com que grande parte da comunidade interessada na educação de jovens e adultos pudesse buscar no Instituto, né, muito menos para poder resolver os seus problemas, mas justamente para poder colocar sobre essa modalidade um conjunto de perguntas, um conjunto de questões que, eventualmente, foram bastante úteis na construção do conhecimento, não só desses alunos e na atuação deles na escola posteriormente, mas também na própria construção de nós docentes ao longo dos anos que permanecemos, né, na oferta desse curso. Então, as minhas palavras, elas vão um pouco nesse sentido, eu já falei aí os meus 10 minutos, e já passo para a Vilma, que foi nossa aluna, não foi minha aluna, mas foi aluna aqui do nosso curso, e ela vai poder um pouco contar da experiência dela aqui para a gente nessa tarde de sábado. Tá bom, gente? Um abraço e muito obrigada pela oportunidade. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Eu fui uma felizarda de estar aqui com vocês hoje, de trabalhar com a EJA, de poder estar com a EJA, e principalmente de poder falar um pouquinho para vocês de um dos cursos que eu fiz, e olha que não foram poucos, mas um dos cursos que eu mais me identifiquei, que eu mais me encontrei, que foi o curso de especialização em ProEJA. Eu sou da turma de 2012, e eu me matriculei lá no Instituto Federal de São Paulo, Canto São Paulo. Quem conhece aqui é ali na Estação Armênia do metrô. Um curso, para mim, sensacional. Eu sei que para algumas pessoas sou um pouco deslocado, porque às vezes a expectativa das pessoas é entrar para um curso de especialização, um curso, né, e encontrar meio que receitas prontas, meio que como vai dar aula de A, aula de B, aula de C, e não. Lá nós debatíamos, lá nós discutíamos na perspectiva freiriana, e isso te dava um engajamento para o mundo, e sempre naquela coisa da dimensão do trabalho como princípio educativo. Tive professores, colegas maravilhosos. Nem esquentava muito de levantar no sábado às 5 da manhã, porque a aula começava às 7h15, e era a professora Ana Paula. A professora Ana Paula é super rigorosa com o horário, mas era uma delícia, valia a pena muito, muito, muito. Sobretudo também porque agora eu acredito, já passou um tempinho, foi de 2012, terminei em 2015, agora eu talvez tenha mais alternativas. Naquela época, não tinha alternativa de formação continuada na EJA. As meninas de São Carlos falou um pouquinho da carência de valores, de apoio federal, de apoio, às vezes, estadual, enfim, das 3 esferas de governo. E a EJA nunca teve esse apoio, então nós não tínhamos um curso de formação continuada dentro de uma universidade no nível de especialização. E, de repente, surgiu o quê? A especialização em ProEJA. Foram 18 meses que, no final de 2015, eu consegui, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, é a primeira edição da revista, o meu artigo está aqui. Então, o meu artigo, que seria o TCC de final de curso, está aqui, na primeira edição, no finalzinho de 2015.
Em 2016, eu comecei o mestrado na PUC de São Paulo, e não poderia deixar de ser outro assunto, porque realmente a EJA te encanta. Eu já tinha tido oportunidade de dar aula na EJA, tanto aqui em São Paulo, como no município de Santo André. E aí, o que eu trabalhei no mestrado, na dissertação, o curso de especialização em Proeja, porque para mim foi isso mesmo, ressignificando a formação continuada de professores na educação de jovens e adultos. Porque para mim significou isso mesmo, mudou todo o padrão de todos os cursos que eu tinha feito até então sobre formação continuada em EJA. Se vocês tiverem oportunidade, mesmo as pessoas, as educandos, as graduandos que estão trabalhando agora, que estão se formando agora, faça uma formação continuada. Olha o que o professor Procópio disse agora. O Instituto Federal está buscando, e nós buscamos cada vez mais fortalecer essa nossa equipe, esse nosso time de trabalhadores para a educação de jovens e adultos. Não tem governo nenhum que vá sobrepor a isso. Nós vamos nos fortalecermos cada vez mais e sempre continuar. Essa formação continuada vai florescer e está com perspectiva de florescimento, e vocês estão vendo pela fala do professor Luiz Fernando, desculpa, o Luiz Fernando está no meu coração, ele foi um dos meus professores convidados no mestrado, né? Também me deu 10 no mestrado, eu fiquei orgulhosa, muito, muito, muito orgulhosa, né? Mas a formação continuada em EJA não vai terminar, o EJA vai continuar por todos os tempos. Muito obrigado, muito obrigada mesmo. E, se possível, façam, trabalhem, busquem, evoluam, porque a EJA precisa desses soldados ativos. Muito obrigada. Muito obrigada, Vilma. Muito obrigada, Carlos. Eu acho que a nossa tentativa foi de ter passado, presente e futuro junto no encontro. Esse encontro ele acabou não sendo tão de anúncio, né, tão de esperança, que nós nem tivemos perguntas, nós tivemos elogios vários, né? Foi a sensação de um encontro entre amigos, entre companheiros de luta, leve e como a gente precisa, né, num momento tão difícil que estamos passando. Eu gostaria de passar um recado muito importante. Como vocês têm acompanhado, vai completar, se já não completou, 1 ano que nós estamos realizando encontros mensais no Fórum EJA aqui do Estado de São Paulo. E o próximo mês, nós teremos no dia 19/6, a presença da professora Maria Luísa Pinho Pereira, da Universidade de Brasília. E nós gostaríamos de convidá-los a realizar uma leitura prévia e enviar para os fóruns regionais, na nossa página do Facebook, no site, né, no portal lá do Fórum EJA, perguntas sobre o texto. Ela tem uma vasta publicação no tema sobre EJA, em diversos aspectos. Tem um livro que saiu recente agora, que é um dos que nós sugerimos, chama Trabalho e Educação de Jovens e Adultos e Tecnologias Emancipatórias. Tem também uma discussão sobre a CONAP. São muitos textos que nós faremos a divulgação nas nossas redes sociais e vamos enviar diretamente para os fóruns, né, e para os contatos que nós temos essa leitura. Então, façam as suas perguntas prévias, leiam o texto, esse é o nosso convite para vocês, leiam o texto. Ela indicou exatamente, tem um texto bacana que ela indicou, que é o capítulo que fala sobre justamente a história do Fórum EJA. Então, quem quiser ler, enfim, são muitas possibilidades, é uma leitura muito densa, uma produção muito rica, e ela será, então, nossa convidada num formato entrevista. Então, a pergunta de vocês, de todos que participam do fórum, é fundamental para que a gente consiga fazer esse debate que estamos propondo para o dia, então, 19 de junho.
Então, enviem áudio, vídeo, pode mandar por e-mail do fórum, enfim, a maneira que vocês entenderem que é a melhor e mais adequada, mas não deixem de ler o texto, não deixem de fazer as suas perguntas, que o nosso encontro está marcado, então, para o dia 19 de junho, nesse mesmo local. Espero que um pouco melhor, né, que todos nós tenhamos saúde sempre. Paulo Freire vive em nós, vive na nossa prática, e nesse momento só a arte pode nos salvar, né, gente? Então, muito obrigado pela presença de todos, todas e todes, e muita saúde para nós, e até o dia 19, com muita saúde. Um abraço a todos, todas e todos. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer.